E o Senhor, meus irmãos, Ele quer nos libertar destas chagas que nós carregamos. Porque você sabia que a falta de perdão é chaga, é ferida que nós carregamos. E é isso que Satanás quer. Nós carregamos feridas dentro de nós. Quantas pessoas que ficam anos e anos, épocas, segurando mágoa, ressentimento, aquela mágoa vira um ressentimento, aquela pessoa fica até com pressão alta, e vira uma gastrite nervosa, porque ela não vai olhar para outra pessoa. É ou não é, gente? Assim como vocês já ouviram muitas vezes, muitas doenças que aparecem, que os médicos não descobrem, porque é aquela doença não vai descobrir mesmo. Porque são doenças espirituais, causadas pela falta de perdão, a pessoa que vai segurando aquela mágoa do seu próximo. Então o Senhor na cruz, Ele grita para a humanidade. Assim como eu, diante da tamanha humilhação que eu passei, que seus filhos, que nós, cada um de nós também, possamos perdoar. Não com as nossas forças, mas é o Senhor que, através do seu sangue derramado na cruz, nos dá essa condição, que nos liberta, nos dá a condição para que nós possamos perdoar, que não é fácil. E o mundo, meus irmãos, ele se escandaliza quando nós perdoamos, mesmo em meio à perseguição. Chega para alguém que está te perseguindo e diga para ele que Jesus o ama, e diga ele que você ama também, que por mais que ele esteja perseguindo, você ama ele também. A pessoa vai se escandalizar com aquilo, mas com certeza ela vai se sentir tocada no coração, porque você está perdoando ela em meio à humilhação, mesmo em meio à perseguição que você está sofrendo. É pagar o bem com o bem, não com o mal. Vocês imaginam naquela época que o Papa João Paulo II, diante da televisão, em rede mundial, se colocou diante do seu algoz, da pessoa que ia queriam que assassiná-lo, queriam matá-lo. Eu creio que muitas pessoas torceram para que naquele momento ele não fizesse aquilo, para que ele não perdoasse. Mas ele foi lá em rede mundial e perdoou aquele homem. Quantas pessoas, meus irmãos, foram tocadas naquele momento? Quantas pessoas? Como pode aquele homem ir em rede mundial e perdoar aquele homem que queria assassiná-lo? E assim deve ser a nossa conduta, nós que somos cristãos. Por que o mundo diz a respeito do perdão, meu irmão? Se você pede para alguém perdoar, perdoa aquela pessoa que está te ofendendo, que ele vai falar? Eu vou perdoar? Quem perdoa é Deus. A pessoa não fala assim? Quem perdoa é Deus, quem sou eu para perdoar? O mundo se escandaliza, mas nós que somos cristãos precisamos, meus irmãos, exercer esta graça do perdão, porque nós constantemente seremos perseguidos, e nós precisamos constantemente exercer a graça do perdão, da misericórdia, porque nós seremos curados das chagas da falta de perdão, e nós curaremos também as pessoas que estão à nossa volta, através do nosso testemunho. E a palavra de Deus é bem clara, meus irmãos, a respeito da falta de perdão, que quando nós não perdoamos, Deus nos perdoa. Como é que é a nossa oração do Pai Nosso? Assim como nós perdoamos. Então, se nós não perdoamos o nosso próximo, Deus ele não pode nos perdoar. E Deus ainda vai falar para nós. Se nós tivermos uma oferta para oferecer na igreja, na missa, se você tiver algum irmão para perdoar, perdoe ele antes. Porque a tua oferta não vai ser bem aceita por Deus. A tua oferta não vai chegar até Deus. Você tem, antes de ofertar algo a Deus, perdoe o seu irmão. Não oferece a Deus com mágoa no coração. E Deus ainda vai falar na sua palavra que como pode uma pessoa amar uma pessoa que vê? Como pode alguém amar a Deus que não vê e amar o seu próximo a quem vê? Não tem como. Se eu amo meu irmão do jeito que eu vejo aqui, eu tenho contato com ele, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Então a palavra de Deus é bem clara para nós. Então a primeira frase de Jesus para a humanidade é essa: que nós possamos perdoar. É possível sim, porque o sangue de Jesus nos cobre, nos liberta e nos fortalece. A segunda frase de Jesus na cruz para nós, ainda em Lucas 23, no versículo 43. Vamos ler todos juntos, versículo 43. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje
comigo no paraíso. Amém. Então a segunda frase de Jesus na cruz. E se a primeira frase surpreendeu aquelas pessoas que ali estavam, a segunda então, porque Jesus vira por um crucificado que estava ao seu lado, porque Jesus não foi crucificado sozinho. Havia mais dois crucificados junto com Jesus, um em cada lado de Jesus. Então Jesus chega para um dos crucificados que em toda a sua vida não levava uma vida reta diante de Deus, que roubou, que usurpou, que fez mal às outras pessoas. Jesus chega para ela no último instante da vida dela e diz que ela ganharia salvação, que ela estaria no paraíso. Então, como aquelas pessoas podem ter ficado naquele momento também? Como pode Jesus perdoar este homem que em toda a sua vida, como pode Jesus dar salvação para este homem que em toda a sua vida fez mal às outras pessoas? Então a segunda frase de Jesus também toca no coração das pessoas. O primeiro ladrão, o primeiro crucificado, chega para Jesus e fala: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então primeiro ele faz uma oração a Deus. Mas, meus irmãos, se existe alguém que é especialista em conhecer o nosso coração e a nossa oração, se a nossa oração é uma oração sincera, é Deus. Ele sabe se a nossa oração é uma oração sincera. Então ele reconhece que a oração daquele homem, quando ele vai dizer se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, não é uma oração sincera. Aquele homem está escarnecendo de Jesus. Mas o outro homem, o outro crucificado, chega com toda a humildade, chamado Dimas. Com toda a humildade, ele chega para Jesus. Ele vai dizer para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado em teu reino. Então Jesus, ele reconhece que aquele homem, aquela oração sincera daquele homem, toca o coração de Jesus. Porque ele sabe que aquele homem está arrependido. E muito mais do que isso, aquele homem reconhece que ele é o Senhor, que ele é o Senhor da vida dele. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa fala assim: lembra-te de mim quando tiver entrado no teu reino, quem tem reino é quê? É rei. Então aquele homem reconhece que ali não está apenas uma pessoa representando, falsa, falando que é o rei dos judeus daquela época, não. Ali de fato está Jesus, o Senhor dos senhores, o rei da vida dele. Ele reconhece isso. E Jesus, meus irmãos, ele conhece o nosso coração. Então, quando nós nos achegarmos a Jesus na nossa oração, que seja uma oração sincera. Se está doendo, diga assim: eu estou doendo, Senhor. Eu estou triste, eu não estou conseguindo orar. Tem que ser assim a nossa oração. Senhor, eu passei por isso no serviço, não quero nem alguma oração hoje, mas me dá força, Senhor, para que eu volte para a oração, para que eu abra meu coração está gelado hoje, Senhor. Eu não consigo nem levantar os meus braços. Oração sincera diante do Senhor. O Senhor reconhece a nossa oração. O Senhor atende a nossa oração. E qual seria a nossa atitude, meus irmãos, se nós estivéssemos no lugar de Jesus? Se alguém chega, se um ladrão chega para dizer hoje, diz: eu me arrependo. Ou se uma pessoa que matou chega hoje para o Valdir e fala: me arrependo agora, porque eu matei aquele homem ali, ó. Qual seria a minha atitude? Se você ora. Você acabou de matar aquele homem ali, vem pedir perdão para mim agora? Toma vergonha na cara, rapaz. É assim que eu falo para ele? Toma vergonha na cara. Meus irmãos, mas o amor de Deus é infinito por nós. E como o nosso irmão estava colocando na sua oração, que ele estava conduzindo, por maior que seja o teu pecado, que você chegou aqui hoje, machucado, ferido. Muitas vezes nós chegamos arrastados na consideração por causa dos nossos pecados, porque nossos pecados fazem isso por nós mesmos, nos deixam arrastar, se arrastando mesmo. O Senhor te ama, meu irmão. Ele te acolhe. Há uma grande alegria no céu quando um pecador se arrepende, quando se volta para Deus, porque o amor de Deus é infinito com nós, meus irmãos. O nosso Deus é um Deus de amor que tem o nome gravado, o nosso nome gravado na palma da mão dele. Um Deus que nos resgata, que derrama o sangue por amor a nós. Um Deus que, se houver 100 ovelhas no aprisco e uma fugir, que ele faz? Falar: deixa para lá que ela fugiu. Não é assim que ele faz? Tem mais 99 aqui? É assim? Não, o Senhor deixa 99 e vai atrás daquela. E vai atrás daquela. Assim é o amor de Deus por cada um de nós.
Um Deus que até o último suspiro nosso, Ele não vai desistir de nós. Mesmo que nós somos infiéis, pecadores, que nós somos mesmo, o Senhor não vai desistir de nós. Não vai, porque Ele nos ama, Ele nos quer ver salvos, não quer nos ver condenados. E muitas vezes, meus irmãos, a nossa atitude deve ser igual a de Jesus, porque muitas vezes o irmão do grupo de oração se afasta e peca por algum motivo, e a nossa primeira reação, ou o nosso primeiro pensamento de julgar aquele irmão, o irmão conhece a palavra, o irmão conhece, eu vou atrás dele para quê? Ele ouviu aquela pregação, ele é irmão fervoroso de pregação. Quantos pregadores hoje que nós conhecemos que pregavam fervorosamente, que hoje estão afastados? Mas nem por isso eu vou dizer isso, vou falar, poxa, aquele irmão pregava, conhecia a palavra, conhecia a verdade, mas ele era humano, ele pecou. A minha função é de ir atrás daquele irmão, é de saber por que ele está lá, afastado. Porque pode ser eu um dia, eu estou aqui pregando hoje, mas pode ser eu amanhã, afastado. Então o Senhor, Ele pede que nós também tenhamos um coração misericordioso, de ir atrás daquele que está precisando. Então a terceira frase de Jesus na cruz, vem comigo a palavra do Senhor em João capítulo 19, dos versículos 25 ao 27. Página 1410, João 19, versículos 25 ao 27. Vamos ler todos juntos. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao seu discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Meus irmãos, esta foi a terceira frase de Jesus. Jesus já estava quase no último suspiro. Por que Jesus vai dizer, ou vai pregar, vai falar à humanidade essa terceira frase? Não é em vão que o Senhor, nos últimos instantes da vida dele, o Senhor nos presenteia com um dos maiores presentes que a Igreja Católica tem, que é Nossa Senhora. O maior presente que nós podemos receber do Senhor no alto da cruz é a sua mãe. Jesus nos presenteia. E quem sou eu para receber um presente? Alguém que já recebeu um presente alguma vez? É difícil quando o seu presente é rejeitado, muito difícil. Eu que diga, porque toda vez que eu presentei a minha mulher, ela rejeita. Uma vez no aniversário dela, eu dei um sapato para ela, sapato bonito, achei que ela ia gostar. Ela olhou assim, até que é bonito, mas vou trocar. Aí no outro aniversário eu falei, eu vou dar uma roupa agora para ela. Aí cheguei para a vendedora, me deu uma roupa bem bonita, que aí tu olha aqueles manequins assim, né? Falei, pô, essa vai ficar bonito para minha esposa. Aí cheguei, estou feliz, dei um presente para ela, uma roupa para ela. Ela falou, irmão, até que bonita, mas vou trocar. Aí no outro aniversário eu falei, ó, pega aqui o cartão de crédito, pega aqui o dinheiro, e vai escolher teu presente lá, que eu não sei escolher presente não.